Fala galera, hoje o Pod Spa está conversando com o Gabriel, estou conversando com o Daniel, engenheiro civil, proprietário da marmoraria Carrara, e eles são especialistas em rochas ornamentais. Valeu galera pela presença. Obrigado por estar aqui. Show de bola, show de bola. Um pessoal jovem, mas já há algum tempo envolvido com pedra, tá pessoal? Com uma marmoraria, propriamente dito, e trabalha literalmente no dia a dia, tá? Fazendo orçamento, indo na casa de cliente e fazendo corte, acompanha a mão de obra, tá no dia a dia, né, Daniel? Dia a dia, sempre. Bacana cortando, demais. Fabricando, medindo, instalando. Sensacional. A gente trabalha ali de ponta a ponta, desde o contato inicial, o orçamento, vai na obra, mede, ajusta o que tiver que ajustar, manda para produção. Vem cá, vocês também têm o trabalho assim, no dia a dia, o trabalho de vocês envolve a orientação, provavelmente dito, tipo, indicar qual pedra é ideal para quê? Geralmente existe esse tipo de questionamento, ou o cliente já vem pronto sabendo o que ele quer? Eu acho que na marmoraria é essencial indicar o produto, porque às vezes o cliente viu na internet, viu bonitinho ali e acha que vai funcionar em qualquer ambiente da casa dela, e não vai. Você tem especificação do material, você não pode colocar qualquer material em qualquer área. Então acho que a marmoraria tem esse dever de explicar, de orientar o cliente o que é devido para qual ambiente, sabe? Que legal. É porque a pessoa, quando ela vê aquela publicação, o dono daquela obra ali, daquele material, ele recebeu uma orientação, seja da arquiteta ou seja da própria marmoraria, ele recebeu, ficou legal, ficou bacana a execução. Só que ele teve uma instrução. Aí a pessoa vê, acha interessante e quer fazer. Então você precisa dar essa instrução para ela, dar esse suporte. Então, porque às vezes funcionou para o cara lá, para outra pessoa, ela recebeu a instrução, mas às vezes na situação dela, no ambiente que ela está, talvez não funcione, ou talvez fique até melhor do que a do que ela viu, né? Pode ficar algo até mais elaborado. Legal, então tem um casamento aí, tipo, o arquiteto tá envolvido nisso aí também, o dono que quer e vocês que entendem tudo, é basicamente isso. Isso, a gente tem que estar harmônicos os três aí, né? Legal. Tem que conversar os três. Bacana. A arquiteta vai lá, sugere alguma coisa, o dono entende se aquilo caiu no gosto dele e vocês vão entender se aquilo ali é funcional ou não, se é possível fazer, é mais ou menos isso? Isso aí. Tem coisa que a gente tem que fazer e ficar possível, né? Fazer dar certo também, porque às vezes o cliente colocou isso na cabeça dele, a gente tem que fazer dar certo. Que legal, inovação. Tipo, apareceu lá uma ideia do arquiteto ou do próprio cliente e você vai analisar a possibilidade de ser feito e aí executa. E você já tem casos de obra assim? Você foi lá e a ideia do cliente, por exemplo, você foi lá, executou e funcionou, é isso? A gente já revestiu aquário, a gente colocou uma pedra no aquário, o cliente queria colocar algo inovador, a gente sugeriu para ele um xisto pra gente colocar lá e ele colocou e a gente sugeriu a iluminação, porque ele não estava com a proposta de iluminação pro xisto, que como a gente conhece a pedra, sabe como é que ela funciona, sabe como é que vai ficar ela iluminada dentro do aquário, a gente fez a proposta para colocar a luz ali naquele ambiente. Só para entender rapidinho, xisto que você está dizendo já é uma pedra. E eu ia comentar isso agora, que às vezes ele fala xisto, às vezes a gente está mais habituado, né, com a palavra, com a nomenclatura, a gente já entende. Mas xisto, ele é um tipo de pedra. Ele tem as suas características ali específicas, assim como o granito tem a sua tipologia, o mármore tem a sua tipologia, os travertinos têm a sua tipologia, o quartzito. Então, xisto também é um tipo de pedra. E o interessante que ele falou dessa pedra do aquário é que esse xisto ele tem um aspecto brilhoso, como tipo uma espécie de carbono, sabe? Então fica show de bola. Quando você bate a iluminação ela pega a refração da água e bate na pedra, fica... Que legal. Então, assim, quer dizer que para esse caso específico, essa pedra foi usada para um aquário, é isso? Para um aquário. Ela não seria usada, por exemplo, para uma bancada, porque ela não tem resistência ao impacto. Ela é fraca para isso. Mas como é um revestimento que não vai ter impacto nela, é um revestimento de parede, né, das paredes do aquário, então para esse ambiente foi bacana, foi legal. Então para o caso de umidade e água é o ideal, só que não aguenta impacto, é isso? Exatamente.
É uma das características, né? Você vê a fantástica variedade que você tem. Você vai ter granito que tem as suas especialidades, mas resiste bastante a impacto, e talvez você vai ter granito que absorve água. Então que ele vai ter uma certa... Na verdade todos absorvem, né? Mas ele vai ter uma absorção maior. Então você tem uma pedra que tem uma absorção menor, que se você passar ali algumas camadas de impermeabilizante, já está resolvido, já não tem a mesma resistência que o granito. Então é por isso que você tem que sempre estar explorando, né? Buscando outros materiais, porque cada um vai atender uma solução específica. Tá legal, só para entender então. A sugestão dessa pedra específica para esse aquário partiu de vocês ou foi o cliente que já veio com essa ideia pronta? O cliente, esse caso específico, ele tinha um projeto todo da casa dele. Só que ele quis fazer um anexo no fundo da casa dele. E ele não tinha um projeto nenhum da arquiteta. Então algumas coisas relacionadas à pedra, eu instruí ele. Né? O aquário, ele fez uma academia, ele fez um quarto para o sogro e para a sogra. Então ele fez um banheiro lá, que eu instruí ele também a colocar um lavatório lá no banheiro, que é uma suíte. A escada, tem uma escada lá também, eu vou instruir ele, que ainda tem processo a escada ainda. Legal, e você está acostumado também com piscina, com cascata, com esse tipo de serviço que envolve pedra nessa área molhada também? Sim. Eu inclusive nessa casa mesmo a gente revestiu uma cascata de branco Itaú, né, um granito. Ficou muito legal. Ela é de alumínio, a saída dela é de alumínio, ela é revestida toda, ela é de alvenaria, né, lógico, e revestiu toda de granito ela. Ficou muito bacana. Que legal, o acabamento em pedra. E só pra gente amarrar, que você perguntou na verdade, sobre a questão da instrução, né? Porque às vezes a gente, só pra não perder essa explicação. E a gente falou que são 3 pontos, na verdade são 4, porque você tem o que o cliente deseja, aí vem o arquiteto para harmonizar aquilo que ele quer com o restante da casa, com o contexto, com ambientação e etc. Aí vem o marmorista, né? Vem a empresa de marmoraria para dizer o que vai funcionar baseado nos conhecimentos das pedras, porque igual a gente comentou, tem pedra que tem resistência, tem pedra que absorve água. Legal. Agora tem pedra que tem baixa resistência, mas não absorve água. Então você vai ter o cliente, o arquiteto, a marmoraria e vai ter quem vai executar, quem vai instalar. Boa. Então você tem uma instrução nessas 4 áreas, você tem que estar tudo amarrado, essas 4 pontas. Que legal, é verdade. Tem o executor lá no final que também tem que estar alinhado com tudo, porque no final das contas vocês não são obrigatoriamente os executores, vocês são as pessoas que preparam a pedra para que haja ali na obra um executor. No caso, o pedreiro final ali, o cara que vai dar o acabamento final, é isso? Exatamente. Algumas obras nós executamos o serviço. Tem cliente que exige que a marmoraria execute o serviço e a gente atende isso. A gente tem uma equipe para instalar também. Ai, que legal. Eu acho que nesse caso você gera um certo conforto para o cliente, né? O cliente não tem trabalho nenhum com externo, né? Ele vai comprar na marmoraria e ele não precisa de outra coisa. A gente já entrega, instala e já faz tudo. Já prontinho, deixa no jeito de usar. Que legal, bacana. Eu gosto dessa possibilidade, porque você já tirou você tirou um ponto da equação aí que tem que amarrar também, que seria essa mão de obra. Então, se você encaixa isso, eu acho que é super válido. Fica prático para o cliente. Deve ter uma demanda boa de tipo de serviço completo, né? Como é que funciona essa regrinha é sempre vocês que fazem, ou é só a maior parte, ou não a maior parte é o pedreiro? Como é que fica essa divisão? Acho que varia muito porque muita gente já está reformando a casa, ou então já está construindo, então acaba que a pessoa já fechou com o pedreiro esse serviço. Então às vezes fecha o pacote, vai ter já fecha o pacote completo. Aí você incluir para a marmoraria fazer a instalação seria um custo adicional. Mas tem cliente que mesmo já fechando com o pedreiro essa parte do processo, ainda assim prefere que a marmoraria instale. Justamente por essa questão que você falou. Você diminui as vertentes. Porque você tem 4 vertentes de instrução. Você diminuindo uma, você diminui risco. Na verdade, você aumenta a sua qualidade. Porque você está diminuindo os riscos de alguma coisa dar errado, de ficar fora do combinado ou do
do executivo, né? Do funcional, melhor dizendo. E o legal também é que tem algumas coisas que são muito específicas, né? Vamos falar, por exemplo, de uma cascata que você acabou de fazer. Eu acho que quanto mais especificidade tem, quanto mais específico é alguma coisa, mais difícil fica para o pedreiro, por exemplo, conseguir compreender e pegar, ou seja, acaba que o seu know-how conta, a sua experiência de ter feito já em outro lugar, isso aí também conta a favor, né? Verdade, porque, por exemplo, a gente mediu, a gente escolheu o material, nós fizemos na empresa, né? Pré-fabricamos lá, porque a gente vai terminar na obra, então a gente tem tudo alinhado, tudo ajustado. O pedreiro não. O pedreiro vai descobrir como que ele vai fazer quando está alto. Por mais que a gente mande croquis, a gente explique, mas ele vai descobrir como ele vai encaixar tudo certinho. Então, para ele é um certo desafio maior do que pra gente que já... E entra até mesmo a questão do aquário que ele falou. Então, partindo por esse ponto que a gente colocou das 4 vertentes. O cliente estava no desejo dele. Aí já foi um anexo que fez no projeto. Então, foi já fugiu da algo regra. a mais para a arquiteta. Aí a gente foi e fez a instrução. Falou, não, nós vamos colocar a pedra tal, o xisto, né? O Matrix. Porque vai ter esse aspecto e vai ser funcional. Então, para a gente mandar isso para essa 4ª vertente para o pedreiro instalar, você aumenta muito a sua margem de erro, vamos colocar assim, né? De alguma coisa dar algum problema. Não por incapacidade, mas por ser muitas vertentes, você aumenta muito. Então a gente encurtou, diminuiu abafou esse erro, a gente mesmo fazendo a instalação. Só explica uma coisa que ficou no meio do caminho, de repente a galera tá assistindo lá. Matrix, né? E ficou uma ponta solta aí. Você tava falando xisto, aí daqui a pouco você falou a palavra Matrix. Matrix me deixa meio confuso. Vou explicar pra você. Aí explica pra mim o que é Matrix. Matrix é o nome da Gente, nome o da que rocha. é Matrix? É o nome da rocha. Matrix é o nome da rocha. Ele é uma pedra como se fosse almofadada. Já viu a ardosa almofadada? É como se esse xisto, ele almofadasse ele. É o rock face que a gente chama isso de rock face. É um tipo de rocha, como se fosse um tijolinho. Um tijolinho, e ele é almofadado, né? E foi dado ele o nome de Matrix. Que, né, é uma rocha de xisto. É um xisto, né? Acho que foi... Que legal. Complementa? Quer complementar? Só pra ficar... Acho que vai dar mais fácil pra entender. Você tem a tipologia da pedra. Então você tem quartzito, é um tipo de pedra. Você tem granito, é um tipo de pedra. Mármore é um tipo de pedra. E o xisto é um tipo de pedra também. Tem vários, né? Aí você tem quartzito. Você tem vários quartzitos. Você tem quartzito Mont Blanc, você tem quartzito Dakar e por aí vai. Aí granito, você tem granito preto São Gabriel, você tem verde Ubatuba, branco Itaúna, mármore, você tem o mármore branco, você tem mármore Panda, você tem uma variedade de mármore. E você tem o Matrix, que é um dos tipos de xisto. É isso? É isso aí. Que massa, cara. Eu achei isso aí, ficou incrível. Gente, nós acabamos de explicar o que é Matrix. É legal, gostei dessa explicação aí. Uma dúvida. É que eu sempre falava que o Bege de Bahia era um mármore. Sempre falava que o Bege de Bahia era um mármore. Aí estudando, né, pesquisando, Bege de Bahia é um travertino. Travertino é um tipo de rocha. E eu sempre falava que Bege... Até as meninas que trabalham na empresa, né, às vezes o cliente falava, não, eu quero um mármore Bege de Bahia. Lógico que a gente vai entender que ela quer Bege de Bahia. Mas eu explico pra ela, assim, olha, não é mármore. Isso é um travertino. A formação dele é diferente do mármore, né? Se eu explicar melhor, que eu lembro que a gente fez a gente estudou isso junto, ele tinha até um slide que a gente chegou a fazer, que o Gabriel vai saber falar melhor que eu. Cada uma dessas pedras, elas têm uma composição diferente. Por isso que vai influenciar muito a questão da resistência e a questão da absorção de água. Por exemplo, o quartzito. Ele vai atender nas duas. Ele vai atender quanto na resistência quanto na absorção de água. Legal. Óbvio, não é uma pedra indestrutível e também não é uma pedra de plástico que não vai passar água de jeito nenhum. Ela vai absorver. Só que o coeficiente é bem menor e o coeficiente de resistência é bem mais alto. Diferente do mármore, que o mármore ele vai ter um coeficiente de resistência mais baixo e de absorção alto. Mas
em compensação a isso, tem a beleza fora do comum, né? O mármore, comparado até mesmo com o granito, os mármores dão um show de beleza, né? E tem área que pode ser colocado um mármore, por exemplo, que não vai interferir, por exemplo, de absorção. Você colocar um mármore num lavatório, você não tem, ele não é muito agredido como é na cozinha. Na cozinha tem muito produto que vai agredir. No banheiro não, no banheiro você lavar ele com produtos simples, com água e sabão, por exemplo, você não vai agredir tanto. Mas na cozinha não, na cozinha tem gordura, tem limão, tem vinho, então ele vai absorver. E às vezes nem só o produto, porque às vezes tem cliente que fala, não, mas eu tomei cuidado, eu não deixei gordura, eu não deixei produto químico, eu tomei bastante cuidado com isso. Mas às vezes você tem o próprio atrito de panela, de faca, de, sei lá, das coisas em geral. Então você tem esses atritos que ocorrem, isso vai esfolando a pedra. Você vai tirando o brilho, vai tirando aquela capa dela ali que é feita por cima para suportar para ajudar nessa impermeabilização. Tá, deixa eu ver se eu entendi então. A galera não pode ficar ligado só na estética da pedra, tipo, não é só porque a pedra é bonita, mas dependendo de onde ela estiver, ela pode ser linda, mas não vai durar. Então, você está dizendo para mim que na cozinha você tem uma incidência de acontecimentos que pode fazer sua pedra durar muito menos se a pedra tivesse sido mal escolhida. Bateu a faca ali, tem risco de quebrar, de arranhar, de riscar. Você está falando para mim que até o vinho pode interferir porque ela vai absorver. Aí você tem limão. Que coisa interessante, cara. E você tem, por exemplo, do mercado, produtos que vai te ajudar a manter a qualidade da pedra. Então você tem que comprar o material e saber como que você vai cuidar desse material ao longo do tempo. Quanto tempo você vai impermeabilizar ele, qual produto você vai passar para impermeabilizar ele. Então você tem esse cuidado, por exemplo, você, não, eu quero porque quero colocar um mármore na minha cozinha. Eu vi num lugar, achei bonito, tem mármores que dá para colocar na cozinha. O mármore dolomítico, por exemplo. Dolomítico é um tipo de mármore, não é um nome, é um tipo de mármore. Tem vários mármores dolomíticos. Ele aguenta ser usado em cozinha. Então tem que pesquisar qual material que vai ser encaixado dentro do projeto. Legal. Então assim, se fosse para ser prático, assim, a gente falando de área gourmet, de cozinha, de área que vai ter esse tipo de risco, né? Então assim, falando de área gourmet, qual a pedra que vocês indicariam para ser instalada, assim? O que vocês veem como a melhor para ser instalada? Eu acho que a melhor, que vai te atender tanto no aspecto beleza e tanto nos aspectos de resistência, vai ser o quartzito. Porque, como eu falei, é um material bem resistente, é um material resistente tanto no impacto quanto à água. Fácil de limpar. E por ele ser resistente à água, você pode incluir os outros fluidos, né? Como o vinho, que ele falou, limão, vinagre, dentre os café, que costuma cair com frequência, o próprio óleo. Então, você consegue ter um controle melhor, uma gestão melhor do seu material. Então, eu acho que o quartzito seria o top do top. Aí você consegue colocar outros também, você consegue colocar alguns granitos. Em sua maioria, você consegue colocar os granitos lá no mesmo patamar, falando de área gourmet. Porque quando a gente está falando de cozinha, você tem um fluxo, você tem um uso, mas você não tem um fator. Eu acho que você tem esse fator, que é o fator calor, você tem, mas eu acho que na área gourmet ele é mais intenso. Porque você vai ter uma churrasqueira ali do lado, ou você vai ter exposição ao sol. Então aí eu acho que vai. O legal é que acho que as pessoas têm que entender, porque falando de material natural, como é natural, você tem que ter um cuidado, independente de qual pedra que seja. Não, eu comprei o material, mas você tem que ter um cuidado. Você não vai colocar qualquer produto químico em cima da bancada. Eu me deparei com uma cliente que eu fiz uma bancada para ela, a bancada ficou linda. De preto São Gabriel, muito bonita. Aí ela foi limpar a janela, na verdade o pedreiro dela foi limpar a janela e não tampou, ela não teve cuidado de tampar a bancada dela. E ela foi limpar com limpa-alumínio. O limpa-alumínio caiu na pedra. O preto São Gabriel é um ótimo material, resistente, mas ele não aguentou o limpa-alumínio, manchou a pedra dela. Como a pedra ela vem da fábrica, já vem pra gente com polimento industrial, você não consegue chegar no mesmo brilho com o manual.
né? Então ela teve ali um desgaste na pedra dela que poderia ser evitado. Então todo material tem que ter cuidado. Não adianta você colocar uma pedra lá e não ter um cuidado com a pedra. Vocês comentaram sobre hoje a possibilidade de você ter na área gourmet o granito liso e o granito escovado, é isso? Explica um pouquinho do que é esse granito liso e o aspecto dele, como é que é, e como é que se dá essa questão dele ser escovado, em que muda exatamente? O que acontece na fábrica? Eles tiram o bloco, né? E uma máquina chama tiar. Eles cortam ele na espessura já de ser utilizado. Ou de 3, ou de 2. A maioria está sendo 2 centímetros. Aí eles colocam na máquina para o polimento. No polimento comum, que é para pedra lisa, que é mais utilizada, eles usam a lixa com os grãos específicos para dar o polimento da chapa. Aí, para o escovado, não usa essa lixa, usa as escovas. Então a jogada é essa: na lisa usa as lixas, na escovada usa as escovas. E o aspecto da escovada é bom seria mostrar. Ela tem como se fosse um grãozinho, porque com a lixa eu vou tirar toda os grãos que ficou, a abertura que ficou, eu vou lixar ela até ficar lisinha. E depois eu vou preencher com reniz para tampar tudo. Então não vai ficar nenhuma fissura. Quando faço com as escovas, essas pontinhas que ficou aberta, ela não vai fechar. Mas eu vou puxar ali, eu vou alisar ela. Então vai ficar os relevozinhos para poder destacar do liso, do polido. Aí vem a funcionalidade disso. Por que você vai pegar uma pedra que é lisa, que brilha e vai escovar ela? Qual que é a utilidade? Então eu gosto de pensar o seguinte: se você comprar um carro lisinho, a pintura novinha, brilhando, qualquer arranhado que tiver, de longe a pessoa vai ver. Então bateu o olho ali, ela tá arranhada. Agora, quando você transforma agora vamos partir para a pedra, né? Na pedra acontece da mesma forma. Você passar uma faca, arrastar uma panela, alguma coisa que seja abrasiva, arrastar nela, vai causar um arranhado. Não tem como você fugir disso. Então, aí você escova a pedra para você tirar aquele aspecto brilhoso, porque ela fica lisa, mas ela não fica com aquele aspecto brilhoso. Então você inibe essa questão do visual. Às vezes você passa a faca, talvez até tenha arranhado, mas você não consegue ver, não é algo perceptível ao olho, sabe? E às vezes a gente pode pensar que essas irregularidades que fica, pode ser algo que atrapalha. E o copo, o prato, alguma coisa no dia a dia, né, no usual. Mas não, justamente você passa a escova, ela fica com os aspectos, mas quando você vem com a resina, ela ajusta essas imperfeições para não atrapalhar em nada. Então você pode colocar um prato, você pode arrastar, levar para um lado, levar para o outro. Bacana você falar isso. Quer dizer então que essa pedra não fica irregular, ela fica rústica. Rústica. Exatamente. A palavra é essa, ela fica rústica. O ambiente fica rústico quando você coloca um material escovado. Eu adorei essa pegada de tipo a ideia de justificar por que alguém tiraria o brilho de uma pedra que tá linda, né? Eu entendi por quê. É porque às vezes ela tá linda por um dia, 2, 5, um mês, eu não sei quanto tempo, mas daqui a pouco começa a arranhar, passa a ideia de um aspecto velho, é isso? Exatamente. Porque você vai perdendo aquele brilho. Esse brilho, igual ele comentou, você não consegue restaurar ele manual. Muita gente procura, fala, nossa, minha bancada tem muito tempo que estou usando, ficou assim assado, você consegue passar alguma coisa? A gente até tenta fazer, só que é manual. O brilho industrial você não consegue restaurar mais. Então você escova, é como se você estivesse prolongando a vida útil da pedra. Aí você falou da questão da beleza, né? Tirar a beleza da pedra. Só que aí que tá, quando você escova, você traz um aspecto totalmente diferente. Você causa um impacto. Você muda pra que é belo também. É, exatamente. Não, você vê, você causa aquele aspecto. Uau! Porque você tá acostumado com. Que legal. Você muda a proposta. Isso tem invadido o mercado? Vocês têm visto que é uma tendência? Tá saindo muito. E fazer isso com a pedra provoca nela também dela ficar menos escorregadia, por exemplo? Ela fica. Eu digo no caso de pisar nessa pedra,
Eu sugeri para uma entrada da casa de um cliente que ele ia colocar uma soleira, e a soleira de 3,40 metros, a porta dele é bem grande, 3,40 metros por 70. Então, para me colocar, porque o pessoal costuma fazer, a gente costuma fazer os frisos, né, da escada. Não tem, quando você vai subir o degrau das escadas, assim, tem os frisos, 3 frisozinhos. Só que como que eu vou fazer 3 frisos num degrau que é 70 centímetros? Então, se eu coloquei o meu pé no começo desse degrau, no final eu tô colocando o pé de novo, porque é 70 centímetros. Aí o que eu sugeri? Vamos escovar essa pedra, para ela não ser lisa, né? Ela não vai ser lisa, e ela ter uma aderência para não escorregar. Que incrível. E vem cá, e com relação à aderência de sujeira também, para limpar é fácil? É fácil. Ela tem... Eu tenho na minha casa ela escovada. Legal. Eu tenho na minha casa escovada. Eu não tenho dificuldade para limpar ela. Como se fosse limpar uma pedra polida, eu limparia a minha. Legal. Com relação à borda de área molhada, por exemplo, né, para piscina, para spas, para saunas, entrada de sauna, por exemplo, nesse caso específico aí é bem recomendável, então, né? É recomendável. Mas tem lugar que se torna muito escorregadio. Então tem outros tipos de material. Você pode usar ela completamente rústica mesmo, sem polimento. Ela vai absorver mais, mas ela vai dar muito mais aderência. Então você tem essa outra opção, que talvez seja mais usada por segurança. Porque querendo ou não, quando você escova a pedra, você torna ela um pouco lisa. Isso. Ela bruta, ela tá 100% aderente, tem 100% de... É porque você vai pegar vou colocar, são 3 níveis do granito. Acho que vou colocar dessa forma, mas você tem ele polido, você vai ter ele escovado, você vai ter ele bruto. Então, o polido tá 100% liso. Aí entra nessa questão da soleira, por exemplo, de uma entrada da casa. Não é um local que vai estar constantemente molhado. Pode acontecer de uma situação de chuva ou de alguém estar lavando e estar molhado, aí você escova ele para que não fique 100% liso, porque 100% liso e água vai escorregar. Então você faz a escovação para não ter um coeficiente de atrito tão baixo. Aí você escova. Agora, no caso que você comentou de piscinas, saunas, etc., você necessita obrigatoriamente de algo mais áspero. Acho que era essa palavra que você queria falar. Áspero. Você precisa de algo mais áspero. Por quê? Porque é água o tempo inteiro. Então, com a água o tempo inteiro, se você, no caso do escovado, eu acho que por conta da resina, você vai ter essa questão de escorregar. Por quê? Porque a resina causa um aspecto liso. Então, você vai entrar em contato com a água, você pode acabar escorregando. Aí, no caso do bruto, você inibe esse problema. Por quê? Porque é para aderir mesmo, é para agarrar mesmo, você não ter perigo de escorregar. Então, bacana. Vamos lá. 3 níveis de granito. Isso é uma... Ele falou 3, mas tem mais. Ele que só explicar... Só para exemplificar nesse ponto. Tem um flameado, então, por exemplo. Não vou nem continuar meu raciocínio aqui, não, porque eu achei que era só esses 3. Vou pegar e comentar, porque tem mais. Porque você tem flameado, tem escovado, tem levigado. Porque ele flameado é até legal, eles queimam a pedra. Legal. Muito legal. Eles pegam a chapa e eu não sei bem o processo certinho, mas eles queimam a pedra. Acho que foi um flameado, né? Eles flameiam a pedra, é muito bacana. Junto com a queima, eles jogam um jato d'água para causar uma reação térmica, um choque e dar um aspecto totalmente diferente. Legal. Porque a gente está falando de rocha natural, né? Uhum. Então, você envolve uma química muito... Que loucura, violenta cara. Ali pra dar um acabamento diferente. É um universo, então, assim, de informação absurda, né? Pelo menos o que eu escutei aqui agora, o que eu escutei de informação, muito legal. Quando eu comecei a mexer com rocha, eu mexi uma área totalmente diferente. Aí eu comecei a entrar no ramo de construção, formei em engenharia e fui entrar no ramo de construção. Eu fiquei apaixonado com rocha. Eu acho que eu não consigo trabalhar com outra coisa, não sei o que eu acho, porque você tem um mundo de coisas. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade porque o pessoal tinha um apartamento pequeno e eles queriam colocar um lavatório esculpido.
E o lavatório esculpido, ele não pode ser... Ele tem os seus tamanhos, eu tenho que paginar ele, eu tenho que projetar ele para encaixar dentro de todos os ambientes. Então, como a gente... eu vim de um padrão de um lavatório com rampa, torneira no fundo, num padrão, eu tentava visualizar outros tipos de lavatório que vai encaixar dentro desse projeto. E eu comecei a inventar. Eu ia pra produção com os meninos, eu desenhava, e como era novo pra eles, eu ficava em cima deles. Não é assim não, faz assim, faz assado. Pra poder encaixar dentro do projeto dele. E a pedra, você pegar um mármore, ou pegar um quartzito, eles têm um segmento de veio. E o legal é isso, eu pegar a rodopia, que é no final da bancada, paginar ele com a bancada e descer na saia. Pra na hora que eu vejo o segmento o segmento do veio, né? Da chapa, da rocha, descendo na rodopia, pegando na bancada e descendo na faixa. Isso que é o legal. Isso interfere esteticamente no produto final. Com certeza. É como se eu pegasse a pedra e colocasse ela dentro da casa do cliente do jeito que ela do jeito que ela foi formada. Mesmo tendo... É porque vamos pegar de exemplo os mármores e os quartzitos, porque eu acho que eles têm os rajados com mais intensidade, mais variedade. O bonito da pedra é isso. É você ver aquele veio bonito que às vezes por uma parte ele escurece, outra parte ele fica com sombreado, outra parte entra um tom que dá totalmente contraste. Então o legal, o bonito da pedra é isso, a beleza tá nisso daí. E você pegar e cortar de vários pedaços diferentes, desconexos uns com o outro, não faz, né? Você está desperdiçando aquilo ali, aquela obra-prima da própria natureza. Então você pega, projeta. Tipo assim, cara, se eu não aproveitar o máximo possível do veio disso, eu tô desperdiçando a obra-prima. Olha que doideira, velho. Porque eu tava estudando sobre rochas, sobre o solo e etc. na faculdade. O professor tava falando sobre isso aí, foi justamente quando a gente abriu a empresa, caiu a matéria de estudo dos solos. Aí ele estava explicando como que a rocha é formada. Então você vai parar, às vezes a gente vai, coloquei um granito lá, mas quanto tempo tem que esse granito foi formado? E é único. Você não acha mais. É único. Então, se você tiver um lavatório de rocha natural na sua casa, ninguém vai ter igual. Pode ser parecido, mas igual ninguém vai ter. Por isso que às vezes a pessoa vê um veio na pedra e é diferente do uniforme. Por exemplo, você tem um preto São Gabriel e tem um veio branco na pedra. O pessoal acha que é defeito, não é defeito. Muito pelo contrário, isso é perfeito. Não é defeito, exatamente. É perfeito. Aí a pessoa quer uniforme, tudo, mas aquele veio ali é único. Aquilo ali não vai ter em outro lugar. Que legal, que legal. Às vezes você vai pegar, você começou a falar sobre o quartzito, sobre o quartzo, sobre o granito, como que é feito. Então você tem ali um aglomerado de pó de pedra, né, que o vento vai tirando no decorrer do tempo, tá ali. Aí com terremoto, com erupção de vulcão que acontecia antigamente, causava uma pressão em cima desse amontoado de terra. Então você tem pressão térmica e pressão física mesmo, de peso. Então você tem a junção dessas duas coisas e no meio daquele aglomerado ali causa uma metamorfose que é o que vai formar a rocha. Então você vai olhar em sua maioria, onde são extraídos os granitos. Então você vai ter a maioria no litoral. Você tem na Bahia, você tem no Espírito Santo. Por quê? Porque é mais no litoral que tinha os vulcões. No nosso continente, a gente vai imaginar, nossa, vulcão no nosso continente. Só que há quanto tempo atrás que é isso? Então você pega lá, adquire uma chapa, vamos colocar um tamanho padrão de 3 metros por 2, de um mármore que foi produzida milhões e milhões de anos atrás, e você corta um monte de pedaço sem conexão nenhuma com aquilo que foi produzido. Teve um vulcão, teve que entrar em erupção, cair em cima daquele bloco ali especificamente, daquele amontoado de terra ali, causar uma reação pra você não aproveitar aquilo ali. Cara, vocês são apaixonados pelo negócio, cara. E até chegar isso na casa, né? Até o processo de chegar né? É muito legal.
Que legal. Você falou que você ia fazer um adendo, que você ia comentar sobre alguma coisa que você tá vendo aqui em cima. Era sobre isso, sobre a criação dos materiais, sabe? Em que sua legal. maioria, todos vêm desse princípio. De uma explosão de um vulcão, de uma erupção de um vulcão que causa uma pressão. Então, no caso do travertino, tem terreno que ele é mais arenoso, que a terra ela não é tão consistente, ela é uma terra mais fofa. Então, se você olhar os travertinos Bege Bahia ou até mesmo o travertino romano, você vai ver que ele é um material que quebra fácil, ou então ele é um material que solta, ele é muito poroso por conta disso, porque em sua composição tinha uma terra fofa, uma terra muito arenosa. Aí você vai pegar um granito, você tinha uma terra muito mais compactada, com pedaços de quartzo dentro dela. E quando causa o granito, ele tem quartzo em sua composição, em sua maioria, todos têm quartzo em sua composição. Então você tem essa reação química, é isso que causa a diferenciação de cada pedra. Assim, a nível de informação, qual seria a pedra mais valiosa, assim, na opinião de vocês? Não estou falando dos diamantes, da pedra, eu estou falando de pedra com essa finalidade, pedra para usar em acabamento. O que seria o top do top? Eu acho que aí vai muito mais de opinião. Aí, nesse quesito vai ser opinião. Uhum. Eu, por exemplo, vou valorizar sempre os translúcidos. Que são os ônix, que tem os materiais translúcidos, tem muito mármore translúcido também. O ônix, pra mim, é sensacional. Se pegar uma luz, jogar atrás de uma pedra e ela passar pro outro lado, isso, pra mim, é o que... Mas aí você tem uma pedra num tamanho considerável nesse ônix? Tamanho... Tamanho que... 3 metros de altura, 3 metros. Então ônix é uma pedra que pra você tudo pra bem. mim. E você, Daniel, você acha Olha, um amigo meu, por exemplo, ele queria colocar uma pedra que é muito cara e bonita, é o Azul Bahia. Um material muito caro e bonito. Lindo mesmo. Parece o mar, assim, coisa linda. Mas o rapaz falou assim, não, eu vou te dar essa pra você colocar na sua casa. Aí ele falou assim, não, eu gosto do Bege Bahia. Do Azul Bahia. Não, ele ia ganhar o Azul Bahia. Entendi. Ele ia ganhar o Azul Bahia. Nós estamos falando de muito caro, metro quadrado caro mesmo. Se eu não me engano, vou chutar aqui uns 5 mil de metro quadrado. Tô chutando. Não sei o valor exato, não. Mas aí tem o Bege Bahia, que é muito mais barato. Aí você, não, eu gosto do Bege Bahia. Então é muito assim, pessoal. Só a nível de informação, o tal do ônix, você tem ideia do metro quadrado dele, por exemplo? Você acha ele de 1.200, 1.300. Então quer dizer que o Bahia tá lá em cima, não, então, de valor. Isso é um gosto especial seu, eu entendi. É porque, por exemplo, a precificação dos materiais não vai só por beleza. Você tem dificuldade de extração, você tem dificuldade de polimento, dificuldade de transporte, dificuldade de achar. Não é em qualquer lugar que você acha. Então, eu não tenho certeza para falar, mas eu acredito que esse Azul Bahia deve ser um material muito difícil de se achar e difícil de se trabalhar com ele lá na indústria, né? Lá na produção. Eu acho que deve ser algo difícil de encontrar. Por ele ser, acho que por isso ele é tão caro. Mas o ônix, a beleza... Resposta perfeita. O que agrega valor também no material é a quantidade, né? Às vezes você não tem muito do material, ele, logicamente, ele vai... escassez. Ele vai encarecer. Uhum. Eu vi uma rocha, né? Eu gosto muito de acompanhar um rapaz no Instagram. Ele posta vários modelos de rocha que ele trabalha. Tem uma romaria também. Ele mostrou uma pra gente. Ela tem pedaços de fósseis nela. Coisa mais linda. Ela é marrom e você vê lá o pedaço de vários pedaços de fósseis nela. É a coisa mais linda. Eu falei, gente. Aí ele fez uma mesa. É uma mesa com ela. Aí você se imagina sentando numa mesa e você vê um negócio de milhões de anos lá na sua frente. Legal. Muito legal. Galera, que papo super agradável sobre rochas aqui. Aprendi um monte de coisa super legal. Que papo incrível. Obrigado pela presença dos dois. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Daniel, pela presença aqui, tá? Eu que agradeço estar aqui com vocês e espero ter a próxima. Cara, agradeço demais pelo convite. Foi muito bom a gente bater esse papo, conversar. Porque às vezes a gente fica muito no nosso mundo, né? Poder expor isso para as pessoas. E ó, a gente ficou devendo muita coisa aqui.
Vocês deixam um like aí, se inscreve no canal do Pod Spa, segue lá no Instagram, segue também o Instagram da Marmoraria, @marmoraria.carrara, pra gente fazer a parte 2, trazer um mostruário pra vocês, trazer bastante pedra diferente. Valeu, galera!